Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 21 de março. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 8, versículos 51 ao 59, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: Agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizer ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: Nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma das características de Jesus no Evangelho de João é que João apresenta Jesus como sendo o revelador do Pai. Jesus é o revelador, aquele que revela o rosto de Deus, aquele que revela o próprio Pai. Em outros textos, ele vai dizer: Quem me vê, vê o Pai. Né? Então, nós temos acompanhado durante esses dias o diálogo de Jesus com os judeus. Né? Os judeus que ficam interrogando, os judeus que ficam ameaçando, querendo matar. Jesus foge, porque a sua hora não tinha chegado ainda, mas nesse diálogo, nesse processo, ele sempre se revela. Ele se revela e revela o Pai. Ele se revela como sendo o Filho de Deus, enviado pelo Pai. Ele está dizendo hoje no Evangelho que conhece o Pai, que os judeus não conhecem. Né? Interessante. No Evangelho ainda tem alguns pontos interessantes. No início, por exemplo, Jesus afirma para os judeus: Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Olha, meu povo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Olha o que nós temos que buscar na nossa vida. Guardar a palavra de Deus. Até porque guardar a palavra de Deus significa amar a Deus, amar nosso Senhor. Em outro texto do mesmo Evangelho de João, Jesus vai dizer: Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então, nós temos que amar Jesus. Mas amar Jesus como? O que é amar Jesus? É guardar a sua palavra. E aquele que ama Jesus, guarda a sua palavra, tem a vida eterna. Por isso que Jesus está dizendo aqui: Quem guardar a minha palavra jamais verá a morte. Claro, não é a morte física, é a morte eterna. Aqueles que amam a Deus, guardam a sua palavra, viverão eternamente. Né? Aí começam a acusar de Jesus, dizendo que ele tinha um demônio. Agora sabemos que tens um demônio. Né? Abraão morreu, eles estavam pensando na morte física. Né? Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: Se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão? É claro que Jesus é. Jesus é o Filho de Deus. Né? Que eles não estavam crendo nem reconhecendo, aceitando. Né? Então,
Jesus responde: se me glorifica a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai. Veja, ele começa a falar da sua relação novamente com o seu Pai. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. Esse que vós dizeis ser o vosso Deus é o meu Pai. E vocês não conhecem ele, eu conheço. Está vendo? No entanto, não conheceis, mas eu conheço. E se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Olha só, Jesus é bem direto e bem verdadeiro e fala sem medo, né? Eu o conheço e guardo a sua palavra. Eu conheço e guardo a sua palavra, né? Então veja, Jesus fala da sua relação com o Pai, que é o Deus que eles dizem crer, mas que não conhece. É um detalhe interessante, meu povo, porque sem julgamento, claro, mas quantas pessoas, uma grande parte das pessoas, se você vai conversar, as pessoas dizem: eu creio em Deus, eu tenho fé, eu tenho fé, eu creio em Deus. Mas quando você começa a conversar com a pessoa, você se questiona qual é o Deus mesmo que ela acredita. Porque ela tem uma concepção de Deus, ela tem uma imagem de Deus, às vezes uma imagem completamente equivocada, uma imagem criada na sua cabeça, que não corresponde ao Deus de Jesus Cristo, a nosso Senhor. Não. Não corresponde ao Deus que a igreja crê e anuncia. É diferente. Mas isso acontece ainda hoje. As pessoas falam de Deus sem conhecê-lo. Falam de Deus sem conhecê-lo. É um problema que ainda hoje acontece, né? Ainda hoje acontece. E aí, depois, outro detalhe interessante, né? Jesus vai dizer, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui, São João, no seu evangelho, ele usa muito essa expressão também, que é tirada lá do livro do Êxodo, né? Quando Moisés, ele é enviado por Deus para libertar o povo, então Moisés diz: mas se alguém perguntar quem foi quem me enviou, o que eu vou dizer? Aí Deus diz: dizei, eu sou aquele que sou. Então, eu sou. Né? Daí vem, é o nome de Deus. Né? Em hebraico, IHVH, né? Iavé. Iavé. Eu sou aquele que sou. Né? E Jesus está dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Veja, é o nome de Deus. E aí, isso para os judeus era uma blasfêmia, porque como é que ele, sendo um homem, ele afirma ser Deus? Por isso é que depois vai dizer o evangelho, então eles pegarem pedras para apedrejar Jesus, porque quem blasfemasse teria que ser apedrejado. Né? Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo, porque a sua hora não tinha chegado ainda. Né? Mas o cerco está se fechando. Mas fiquemos com essa reflexão hoje. Né? Que tipo de fé nós temos? Qual é a imagem de Deus que nós temos? Né? Nós amamos a Deus e guardamos a sua palavra? Pensemos nisso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.